Um beijo, boa noite para todos, tá? Eu vou hoje falar sobre a mágoa. Faça uma limpeza no lixo da mágoa, né? Mas antes a gente vai fazer uma oração para a gente depois entrar no tema. Vamos acalmar as nossas vibrações, né? Hoje foi dia de jogo do Brasil, né? Não foi lá muito fantástico, mas deu para causar uma certa emoção. Então, vamos acalmar as nossas vibrações, vamos relaxar um pouco, né? A tensão dos nossos corpos físicos, as angústias dos nossos espíritos, que os amigos espirituais possam nos envolver nesse momento, trazendo a serenidade, a paz, a luz para esclarecer aquilo que é necessário para cada um de nós. Que tenhamos uma noite tranquila e que tudo possa correr bem. Bom, o texto que eu tirei foi desse livro aqui. Jesus é a inspiração das relações luminosas de Hermance Dufour. Eu gosto muito desse livro aqui. E aí ele fala exatamente sobre a limpeza, que a gente precisa fazer uma limpeza do lixo, da mágoa que nós temos, né? E aí ele começa explicando que, por exemplo, na natureza, tudo tem uma finalidade, né? Tudo, na realidade, a função principal é trazer equilíbrio. Então, por exemplo, a chuva, ela vai regar, vai hidratar o solo, vai hidratar os animais, vai fazer com que as plantas cresçam, o sol já vai vir, por mais que ele resseque o que a chuva fez, por outro lado, ele vai permitir fotossíntese, os vegetais vão crescer, os animais vão se alimentar, não vão ter frio, né? Os predadores geram um equilíbrio na natureza, os insetos, por mais que sejam feios, às vezes nojentos, eles têm uma finalidade, né? Reduzem as pragas, polinizam as plantas, as flores. Então, tudo, ele diz que nada na natureza está fora do contexto, está tudo gerando um equilíbrio natural. E aí ele faz a comparação com as nossas emoções. Então, ele diz, na vida emocional e espiritual não é diferente. Tudo que nos acontece, seja relacionado a sentimentos bons ou não, tem uma finalidade. Então, ele diz o seguinte, que todos os sentimentos, na nossa ecologia emocional, têm uma função corretiva, visando também o equilíbrio interior. E é óbvio que, se eu tenho equilíbrio interior, eu tenho uma coisa que eu busco muito, todos nós, que é a paz interior, né? E, na realidade, naturalmente, consequentemente, a felicidade, que é algo que a gente também busca muito. Então, ele diz que o que nos falta é essa educação emocional, onde a gente passa a observar e perceber os fatos e as coisas, os sentimentos que estão nos ocorrendo, que, por mais desagradáveis que eles possam ser, eles podem ser muito úteis na nossa evolução e na formação da nossa paz e do nosso equilíbrio. Então, ele diz que mesmo aqueles sentimentos ruins de frustração, ódio, inveja e orgulho, né, eles só serão tóxicos se eu não souber tirar deles as funções luminosas, ou seja, as funções mais nobres que eu possa tirar desses sentimentos, que dentro do meu próprio coração e da minha vida mental, né? Então, ele indiretamente é como se a gente fosse cheio de mimimi, né? Cheio de sensibilidade. Ah, não faz isso comigo porque isso me magoa, isso me entristece. Mas por quê? Né? Por que é o mesmo fato para o outro não tem, às vezes, nenhuma relevância e, para mim, toma um vulto, uma dimensão imensa? Né? E é isso que ele diz, da gente olhar os fatos e as coisas com essa visão de que cada uma dessas emoções tem uma função de me despertar algo que eu preciso corrigir no meu ato, no meu jeito de viver, no meu jeito de me relacionar, para que eu tenha melhor equilíbrio, né? Então, ele diz, a finalidade sempre é
resgatar, manter e expandir as expressões da consciência. E sempre que a gente fala em expandir as expressões da consciência, a gente está falando de que está implícito ali o autoconhecimento, né? Quando eu aumento os níveis da minha consciência e eu me percebo melhor e entendo o porquê das coisas e a finalidade dessas ferramentas, dessas emoções negativas na minha vida, que estão funcionando como ferramentas, eu é que não as interpreto assim, eu passo a ter um autoconhecimento melhor sobre quem eu sou e por que estou nesse processo, né? Então, ele fala, por exemplo, a mágoa. A mágoa teria duas funções a princípio. Uma delas, a primeira, é revelar algo que eu não gosto muito, que eu não aceito muito, é de que, quer dizer, eu não, no texto é que ele fala, né? Mas eu também não, mas no texto, né? É revelar algo que a gente não aceita muito, que é que nós criamos expectativas muito altas em relação aos outros, né? Nós sempre achamos, idealizamos os outros, principalmente as pessoas que passam na nossa vida, que às vezes a gente acha que eles vão ser os verdadeiros heróis da nossa vida, ou que são pessoas extremamente diferenciadas, muito melhores do que nós. A gente tem o hábito de botar, às vezes, as pessoas em pedestais que elas não têm ainda a capacidade de estar lá. E isso faz com que a gente também, às vezes, idealize o mundo e até as leis da vida, na nossa interpretação, de uma forma diferente, né? Errada. O grande problema é que, às vezes, a gente também cria expectativas em relação a nós mesmos. Então, ele diz que a primeira coisa na mágoa é a gente observar que eu criei uma expectativa demasiada sobre aquela pessoa que me ofendeu, né? Que, de repente, não era por aí. Segunda função é desconstruir a ilusão que eu criei sobre aquela pessoa. Porque, de repente, ela não é ruim, ela não é pior do que eu estou imaginando, ela nem quer meu mal, nada disso. Simplesmente, ela é diferente daquilo que eu desenhei que ela era, né? Daquilo que significava para mim, porque eu fiz um julgamento fantasioso. E isso acontece com muita frequência, né? A gente muitas vezes julga as pessoas, tanto para bem quanto para mal, de uma forma exagerada, e que às vezes não é nada disso. Então, ele fala que nessa segunda função da mágoa, o que é que a gente tem que fazer em termos de função corretiva, como ele coloca? É reavaliar os nossos conceitos de amizade. De repente, eu dei e entreguei àquela pessoa uma confiança que ela talvez ainda não tivesse condição de receber de mim. Não que ela fosse má, ou não que ela tivesse intenção de me destruir ou de me magoar, mas simplesmente eu entreguei tesouros demais do que eu sou e do que eu sinto e da minha vida na mão de alguém que talvez ainda não estivesse naquele patamar para fazer aquilo, né? E é essa condição que ele diz, rever as nossas concepções de amizade, rever os nossos relacionamentos, até de parentesco. Não é porque todo mundo está... Vou dizer até uma coisa talvez um pouco grosseira, mas não é porque está todo mundo rotulado que faz parte de uma mesma família que todos se amam igual, se respeitam igual, né? Têm a mesma consideração uns pelos outros, que são amigos e que vão fazer as mesmas coisas uns pelos outros. Não é isso, essa não é a realidade da vida, né? A gente sabe muito bem disso. Só que, às vezes, eu espero que o outro faça o que talvez eu imagine que eu faria por ele, que nem quer dizer que eu faça, que o dia que ele precisar pode ser que eu nem faça. Mas, muitas vezes, eu acho que eu sou tão nobre que eu vou fazer se eu estivesse na situação dele. Mas, se um dia na vida, a vida realmente me colocar naquela situação, pode ser que eu não faça, que eu haja exatamente igual a ele. Porque a gente cria expectativa em relação aos outros, mas cria expectativa também erradas e ilusórias em relação às nossas atitudes. Nós julgamos tanto os outros quanto nós de uma forma um pouco fora de sintonia. Então, a ideia é trazer
a realidade, sintonizar. Às vezes ninguém é mau e ninguém tomou uma atitude tão ruim assim a ponto de me gerar mágoa. É porque eu me magoei, porque, primeiro, aquela pessoa era muito importante na minha vida. Nós não criamos mágoa em relação a pessoas que não nos dizem nada. Uma pessoa que não me diz nada, ela faz o que ela quer, que não estou nem aí para ela. Mas aquelas pessoas que eu tenho algum sentimento de afetividade, algum sentimento que elas são importantes na minha vida, essas pessoas, sim, me geram mágoa, porque eu espero delas algo que talvez elas não tenham condição ainda de fazer. Não é que elas estejam fazendo algo para me prejudicar, mas é aquilo que eu desejava ou esperava delas, né? Então, essa coisa da fantasia, né? A gente precisa entrar um pouco na realidade de respeitar o limite do outro, que o outro, de repente, só tem condição de me dar aquele pouco. E aquele pouco, para ele, pode ser uma grande prova de amizade. Mas eu estava esperando que ele me desse muito mais. Né? Essa é a diferença que faz com que a gente acabe se decepcionando nos relacionamentos. Né? E aí ele diz que a ofensa é algo que dói muito. E dói mesmo, quando a gente se magoa em relação a uma pessoa que a gente tem muita consideração ou muito afeto, realmente aquilo corrói, aquilo dói no coração. Né? Aquilo, a Joana de Ângeles diz que a mágoa é um ferrugem, né, no metal, que ela vai corroendo tudo, e que a gente tem que prestar muita atenção para não se deixar destruir por esse sentimento. Né? E aí ela diz uma coisa, a gente, quando começa a entrar nessa função de mergulhar nessa mágoa e nutrir e alimentar essa mágoa, né, ela acaba me levando a uma atitude muito doentia, porque eu começo, então, a viver reclamando, a viver cobrando, que às vezes não é nem da pessoa que me magoou, não, passa a ser generalizado, né? A gente perde um pouco a noção dos fatos, porque a gente se acaba se sentindo a vítima, então todo mundo entra no mesmo balaio, né? Então a gente cobra mais, a gente reclama mais, a gente quer se vingar, né? E esses sentimentos, às vezes, fazem com que o problema se torne muito maior. E alguns até vão levar isso por encarnações e encarnações, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a mágoa não é um problema com o outro. A mágoa é um problema meu. E o outro é um coadjuvante nessa história. Eu é que carrego ela comigo. Então, se eu tenho que ressignificar ou destruir, é em mim. E não tentando fazer com que o outro mude a atitude dele, porque muitas vezes ele tomou uma atitude que ele achou que era a melhor ou que a melhor coisa que ele podia fazer. Eu é que não consegui entender que ele não podia fazer mais, né? E aí, essa sobrecarga no coração da gente, né, de pequenos ressentimentos, Haroldo Dutra até coloca dessa forma, né? Que são pequenos traumas que a gente vai alimentando, que a gente vai cultivando novos ressentimentos, né? Aquela coisa assim pequenininha que a gente vai botando no coração, todo dia uma pitadinha de mágoa, uma pitadinha de ressentimento, e fica cobrando de um outro que não tem nada a ver com a história e bota lá também, né? E a gente vai de revoltas e revoltas, vai aumentando a nossa tristeza, vai nos levando a um desânimo, vai nos levando a uma depressão, a uma baixa autoestima, a uma sensação de que eu sou uma vítima da vida, né? Tudo isso vai se juntando até que um dia a gente não suporta mais. A gente vive de uma amargura, de um sentimento de infelicidade que a gente não sabe nem onde é a porta da saída daquilo. Nem os outros suportam a gente, nem a gente se suporta mesmo. No final das contas, nem a gente aguenta mais com a gente, né? São pessoas que passam a se tornar extremamente amargas, pessimistas, porque elas se alimentam dessas vibrações pesadas que às vezes não foram grandes fatos, né, que aconteceram em relação a ela, não foram grandes acontecimentos que a destruíram, que tiraram dela grandes coisas, mas que ela foi somando e somando pequenas mágoas, pequenos desentendimentos, pequenos ressentimentos, pequenas, né, aquelas picuinhas daqui, picuinha dali, que a gente vai jogando tudo no mesmo saco e um dia o saco está cheio. Né? E aí, o que acontece? Elas são pessoas que não conseguem vibrar em uma outra sintonia.
Elas não têm tolerância para nada, elas não têm paciência com ninguém, elas não têm compreensão, não têm nenhum grau de empatia, porque elas já estão assim no limite do sofrimento delas, porque elas são a vítima, né? E isso vai aumentando, isso é que nem bola de neve, vai aumentando. Não há espaço emocional para bons sentimentos, né? Tem aquela música do Chico Buarque, né? A Gota d'Água. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água. Gostaram? Se quiserem, eu repito, tá? E é exatamente isso, né? Tem horas que a gente está assim, que qualquer coisa é a gota d'água. E a gota d'água, às vezes, pode ser desastrosa, né? Às vezes, aquela gota d'água pode exatamente o copo transbordar naquela pessoa que mais te ama, naquela pessoa que mais está ao seu lado, naquela pessoa que mais ali sustenta o seu equilíbrio emocional. E aí a gente perde a paciência, perde tudo, e aí novamente se vitimiza, novamente acha que está magoado, que se magoou porque o outro, eu perdi a paciência com o outro vai ter uma reação natural, né? E aí a gente vai novamente enchendo aquele copo de lamúrias, de mágoas, de remorsos e ressentimentos, né? Joana de Ângeles, né? Ela fala que a mágoa ela penetra no âmago do ser e o envenena, impedindo-lhe o recebimento dos socorros de otimismo, de esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o magoam. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que tentam contribuir para a mudança do seu estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem não conhece alguém assim, gente? Não precisa nem fazer, às vezes, muito esforço, né? É aquelas pessoas que vão, você pergunta, oi, como vai? Tudo bem? O tudo bem não existe. Que tudo bem, eu estou passando. É sempre aquela pessoa que é pessimista, é azeda, tudo está errado na vida dela, todo mundo está contra ela, né? Todo mundo quer o mal dela, todo mundo persegue ela, porque aquela pessoa não consegue perceber que talvez aquelas pequenos contratempos da vida deveriam para ela fazer com que ela repensasse e modificasse um pouco a forma de entender aquele processo da vida, ou aquele relacionamento, ou até se afastar daquele relacionamento, ou deixar um ponto final e seguir em frente, né? E ela continua: quem acumula mágoas coleciona lixo mental. No início, é de fácil combate. Pode ser expulsa, quer dizer, esses sentimentos negativos podem ser expulsos mediante uma oração singela e nobre. Mas tem recurso de se infiltrar, ou seja, a mágoa tem condições de se infiltrar nos tecidos delicados do sentimento, do nosso espírito, em todos os departamentos da nossa emotividade, gerando verdadeiros cânceres morais irreversíveis e até doenças físicas. Eu acrescentei as doenças físicas, não foi Joana de Ângeles, não, tá? Mas é verdade, muita gente hoje, a gente vê que está doente fisicamente, muitos cânceres a gente sabe que estão, às vezes, óbvio que tem uma predisposição também, claro, às vezes tem, mas também tem verdadeiras mágoas e ressentimentos que foram nutridos pela pessoa de uma forma tão concreta, tão diária, com tanto afinco, ela nutriu aqueles sentimentos negativos, que o perispírito dela acaba gerando uma energia muito ruim no físico, e acabam virando doenças físicas mesmo. Haroldo Dutra diz em relação a esse lixo que nós trazemos da mágoa, ele diz uma coisa engraçada. Ele fala assim, numa palestra pequenininha que ele deu sobre a mágoa, ele diz: nós cuidamos do nosso físico, que é transitório. A gente escova os dentes várias vezes ao dia, a gente toma banho, né? A gente cuida da aparência, enfim.
Algo que é transitório, a gente faz limpeza diária, pelo menos deveria, né? Faz limpeza diária para que se conserve bem. Mas do emocional e do espírito, a gente não faz limpeza diária. A gente é capaz de dormir e acordar com o mesmo pensamento. E aquela coisa minhocando na cabeça sem parar. Com as palavras das pessoas que a gente, com aquela situação que a gente viveu que não gostou, ecoando na cabeça da gente o dia inteiro, que parece até uma maluquice. Né? Isso é um processo que, se a gente não se cuida, como Joana diz no início, uma oração singela, uma oração simples e sincera do meu espírito é suficiente. Mas tem uma hora que vira uma auto-obsessão, porque eu entro num processo de nutrir cada vez mais. Imagina 24 horas pensar na mesma coisa, na mesma situação, nas mesmas respostas. Eu falei isso, o outro respondeu isso, eu disse isso, mas eu devia ter dito aquilo, e aquilo fica. Enquanto as pessoas repetem a mesma história. Né? Não dá, gente. A gente tem que, na realidade, também fazer essa higiene mental, né? Diariamente. E não é só de uma oração daqui para fora. Às vezes, é parando para pensar. Por que aquilo me incomodou tanto? O que aquilo quer me dizer? Aonde que eu tenho que, talvez, mudar o compasso da minha vida para acertar um pouco mais e novamente não viver uma experiência igual a essa? Então, ele diz que orar é uma coisa que ajuda muito, né? Que ressignificar o que aconteceu também. E aí, ressignificar o que aconteceu não é ficar pensando sem parar, não. É você pensar assim, mas espera aí, será que o outro não estava naquele dia numa situação difícil, não aconteceu alguma coisa? Ou será que eu, naquele momento, eu não queria que ele tomasse essa atitude X e ele tomou a Y, mas foi a atitude que ele achou melhor para ele. Porque nem sempre as pessoas têm que tomar as atitudes que eu acho que são certas para mim. Então, esse respeito em relação ao que o outro opta por fazer, às vezes nos ajuda a baixar um pouco aquele sentimento, né, de mágoa, de amargura, né? Ressignificar quem é esta pessoa na minha vida. Será que eu preciso realmente dar tanto valor e tanta importância a essa pessoa? Se ela não quer ocupar o espaço que eu estou oferecendo a ela, talvez eu não deva fazer isso, né? Colocar ela na circunstância que ela quer. Isso em relação a tudo. A gente não precisa achar que é meu karma, eu tenho que resolver agora. Às vezes a gente que inventa uns karmas que não tem nada a ver, gente. A gente tem que pensar que a gente tem que, na realidade, saber viver em paz, conosco e com os outros. Senão, a gente não evolui, né? Rever as expectativas que eu criei em relação aos outros e a si próprio é uma forma da gente também diminuir as nossas sentimentos de mágoa em outras oportunidades, né? Não ser acumulador de lixo emocional, fazer sempre uma higiene dos nossos sentimentos. Se hoje meu dia foi difícil, se hoje eu passei por situações que eu não esperava, ou que eu não gostava, ou que eu realmente, nesse momento da vida, não era o que eu queria. Por quê? Se não tem jeito, eu vou pensar de uma maneira de eu aceitar. E se tem jeito, eu vou resolver. Porque tudo na vida tem uma solução. Só quando a gente não quer é que tem solução. Eu diria até que no Espiritismo, até a morte tem solução, porque na vida todo dia a gente diz, né? A única coisa que não tem solução é a morte. Mas para o Espiritismo, até a morte tem solução, porque teoricamente a gente não acredita nela, a gente está transferindo para outro lugar. Então, até ela tem solução, né? No meio de tanta amargura e bagunça emocional, a gente tem que entender que viver dessa forma não há espaço para amor, não há espaço para amizade, não há espaço para gentileza, não há espaço para carinho, não há espaço para perdão, porque eu estou tão repleta de coisas ruins e me autonutrindo desses sentimentos tão negativos que eu não consigo perceber a vibração de uma atitude carinhosa, de uma atitude de acolhimento. E acho que ninguém me ama, né?
Então, precisamos limpar o nosso coração e parar de pensar nas más recordações com tanta frequência, nos ressentimentos que consomem a nossa energia. Eu vou dizer uma coisa, quando eu às vezes sou assim, de ficar minhocando, como a gente fica cansada, gasta uma energia. Eu acho que é uma energia mais do que trabalhar normalmente ou fazer coisas que fisicamente desgastam, porque é um gasto energético imenso, né? E as pessoas dizem, eu vivo cansada. Você vê que essas pessoas muito pessimistas, muito negativas, elas vivem cansadas, né? E uma coisa é entender que quando a gente perdoa, quem ganha somos nós. O perdão é para o outro, mas na realidade ele é para mim. Sou eu que me livro daquele ressentimento. Sou eu que passo a entender, a aceitar ou a esquecer aquela situação. Então, o perdão ele faz muito mais bem para mim mesmo do que para o outro, que às vezes o outro nem sabe que eu estou chateada com ele. Nem sabe que eu estou magoada com ele, porque sou eu que estou vivendo essa situação. Então, necessariamente, o perdão não é para o outro, é para mim mesmo. Isso é até uma forma meio egoísta da gente aprender a perdoar, mas talvez no início tenha que ser assim mesmo. Essa leveza emocional nos facilita abrir a porta, né, para os sentimentos mais nobres, abrir a porta para Deus, para as energias do bem. Jesus nos aconselha a limpar sempre o coração para sermos bem-aventurados. Mas se nós não fazemos essa limpeza emocional, se não tiramos esse lixo mental do nosso espírito, a gente não consegue se sentir bem-aventurado na vida, né? Na realidade, ter gratidão por tudo que nos acontece. Liberte-se, ele diz, liberte-se, livre-se desse passado, livre-se das coisas ruins da sua vida. O perdão está dentro de você e é em você que ele funciona da melhor forma possível. Lembre-se sempre que alguém jogou um lixo dentro do seu coração e do seu espírito, mas que foi você que permitiu que ele fizesse isso. A gente não pode esquecer disso. Os outros fazem muitas vezes aquilo que nós permitimos. Nós não sabemos dar limites, dar posição ou simplesmente aceitar o outro do jeito que ele é e dizer stop. O teu ponto é até aqui, daqui sou eu. Então, a gente às vezes permite essa invasão e que o outro jogue esse lixo dentro de nós, né? Não vamos fazer isso. A gente não pode abrir as janelas da nossa alma para qualquer um que está passando, né? A gente tem que perceber que essa afinidade, essa conquista da amizade, essa conquista do amor, essa conquista do respeito, vem aos poucos. Isso é um amor verdadeiro, que vai sendo construído, né? A gente vê nos relacionamentos homem e mulher, e agora homem com homem, mulher com mulher, não importa, mas nos relacionamentos afetivos, a gente vê que as pessoas mergulham de cabeça achando que o príncipe chegou. Nem nas histórias de quadrinhos os príncipes chegavam direito, para se a gente hoje lê com outros olhos as histórias, né? Nada era bem tão feito, tão bonitinho assim. Mas a gente tem que entender que o amor é isso. A gente não pode esperar e criar do outro, seja ele quem for, um familiar, um amigo, um amor da minha vida, que a expectativa além do que ele pode me oferecer. Se eu respeito quem o outro é e olho para ele da maneira como ele é, eu vou entender e aceitar que ele está me dando o melhor que ele pode fazer. E talvez isso seja muito mais fácil da gente conviver, né? E aí, sempre nesse livro, no final do texto, ele dá uma frase terapêutica. E ele diz, os piores inimigos não estão lá fora. Eles vivem dentro de você. E isso é verdade. E eu diria uma coisa, que a pior mágoa que nós temos também não é em relação ao outro, porque o outro eu posso me afastar dele se eu quiser. A pior mágoa que nós temos são das expectativas que nós criamos em relação a nós mesmos e ao nosso futuro. E, às vezes, nos decepcionamos demais com a vida e o rumo que nós tomamos. E acabamos sempre reclamando e entrando naquele processo. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado aquela atitude? E se eu tivesse? E não adianta de nada, né? A vida tomou um rumo, nós tomamos as nossas decisões e é nessa estrada que eu vou caminhar. Se eu não estou satisfeita com a minha estrada, eu vou criar as ferramentas necessárias para mudá-la,
da forma mais segura para mim possível. E é assim que a gente alcança aquele equilíbrio emocional, quando ele fala da educação emocional que a gente precisa ter, né? Daquele equilíbrio que vai nos levar verdadeiramente à paz interior e, naturalmente, à felicidade. Uma boa noite a todos. Convido a todos a fazerem hoje a faxina mental. Alguns vão precisar de muita água sanitária para limpar direitinho, né? Mas, aos poucos, no dia a dia, a gente vai esvaziando essas mágoas, esses ressentimentos e dando e deixando espaço para que coisas boas, para que carinho, para que amizades, para que amor, para que felicidade entrem dentro da nossa vida e passam a fazer parte dela de uma forma que nos alimente melhor o nosso espírito. Uma boa noite a todos. Vamos, então, ao passe.